Oi pessoal, tudo bem? Adivinha onde eu tô? Eu tô no local que eu sempre queria estar. Eu estou às margens do Ipiranga. Pois é, eu estou aqui na frente da Casa do Grito. Foi aqui que o imperador Pedro, Dom Pedro I, ele gritou: independência ou morte. Justamente aqui, a Casa do Grito, uma casa muito bonita, Existem algumas contradições. Existe uma contradição. A primeira contradição é que essa casa foi construída em 1440 e por aí, e 1446, e o grito de liberdade teria sido dado por volta de 1408, alguma coisa assim nesse sentido, 420, alguma coisa assim. Bom, o fato é que a história diz que essa casa foi construída 20 anos depois, portanto, quando Pedro Américo pintou esse quadro, essa casa não existia aqui. O fato de Pedro Américo ter pintado esse quadro em 1446 na França não significa que essa casa não existia, Apenas os registros dessa casa não eram dados na época. Aqui está justamente aquele quadro maravilhoso de Pedro Américo. Conta que o imperador subiu no cavalo justamente aqui mais ou menos, tá bom? E aqui mais ou menos ficou aquele carro de boi, onde você vê aquele carro de boi. Aqui está o caminho oficial do Ipiranga, Então você aí que está no norte do país, no sudeste do país, no nordeste, não imagina. Aqui é a Casa do Grito, a Casa do Grito de Independência. Passou a ser o Grito de Independência aqui no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Eu sempre quis estar aqui. Na verdade, gente, a nossa vida aqui em São Paulo é tão grande, loucura tão grande, que a gente nem... Passo sempre aqui em frente, mas eu não paro nunca parei para olhar. A casa... Existe aqui umas certas controvérsias, No quadro que você tem aí, que estavam mais ou menos aqui alguns cavalos e tal, não eram cavalos, eram mulas. Porque, segundo a história, Pedro vinha lá de Santos e para subir a serra não dava para ser de cavalo, tinha que ser de mula mesmo. Então Pedro estava mais ou menos por aqui assim, mais ou menos aqui o Pedro estava, ele estava no lombo de mula. E a sua guarda real, a sua segurança também, não estava de cavalo, estava de mula também, Diz a história que a Imperatriz Leopoldina, junto com José Bonifácio, manda a carta e um mensageiro encontra Pedro por aqui mais ou menos, e onde Pedro, mais ou menos aqui onde eu estou, ele lê a carta assim e ele empunha a espada: independência ou morte, justamente aqui. Então, Casa do Grito, coisa linda e maravilhosa, tá bom? Tá aí no seu caderno aí, tá aí no seu livro de história, essa imagem aqui maravilhosa, que é uma injustiça muito grande, é uma imagem que poderia, é um local que poderia ser mais valorizado por nós brasileiros. Pouco se comenta desse espaço aqui, pouco se fala desse espaço. Deveria ser um dos espaços mais importantes para a nossa história, Então tá aqui a imagem. A Casa do Grito, a Casa do Grito. Olha aquela estradinha lá que está no seu livro aí, tá vendo? Olha aquela estradinha que está no seu livro, olha a subidinha, tá vendo? Olha lá, a casa está aqui. Olha aquela curvinha que está no seu livro. Mais ou menos aqui ficou o carro de boi, boa parte dos cavalos, ou seja, das mulas para cá, boa parte para cá. E o imperador Pedro, de posse da sua mula, em cima da sua mula, mais ou menos aqui nessa árvore, ele empunha: independência ou morte. Legal, Legal. Eu gosto de estar aqui, eu acho que é legal. Casa do Grito. Paulo, essa casa nem existia. Já expliquei o fato, veja bem. O fato dessa casa ter sido oficializada em 1846, por aí, não significa que ela não estava aqui no momento. As pessoas foram vendo, evidentemente, a importância da casa e resolveram, evidentemente, registrar essa casa somente em 1846. Mas eu quero crer que essa casa realmente estava aqui e que o imperador, ele estava
mais ou menos aqui perto dessa árvore aqui, tá bom? Ali está o monumento do Ipiranga, muito legal. E gente, tem outra história, eu vou passar lá pro Rio Ipiranga, vocês adivinham, o imperador, segundo consta, ele estava lá embaixo do Rio Ipiranga, ele estava com as calças arriadas, fazendo o que o rei Saul estava fazendo também, ou seja, ele estava defecando, ou seja, estava cagando, o homem estava cagando lá embaixo. E aí, poxa, ele foi egoísta, né? Foi orgulhoso demais. Ele poderia muito bem ter batido aí na porta e ter falado assim, ora, poxa, preciso me aliviar. Eu tenho certeza que os moradores daqui deixariam o imperador se aliviar. Mas talvez a expressão fazer titica no mato apareceu devido ao que Pedro fez lá embaixo. Vamos lá no Rio Ipiranga para me mostrar para vocês como está hoje o Rio Ipiranga? Bora! Só se for agora, em plena sexta-feira.